Bom, o elemento ar, para mim, ele está associado à intuição, à inspiração, à nossa conexão com os mundos mais sutis, né? Aquela coisa da gente perceber coisas, sentir coisas. Tá relacionado ao que às vezes a gente chama de o sexto sentido feminino, né? Eu senti uma coisa, eu percebi alguma coisa, eu entrei num lugar e eu senti tal coisa, né? É a sutileza. O elemento ar, ele também é muito associado à leveza, né? À delicadeza, né? Aquela ondulação delicada, né? Mas também, em alguns momentos, associado à ventania, à impetuosidade, né? Aquela coisa rápida, a gente não vê, mas a gente sente, né? Seja sutil ou seja intenso, impetuoso, é algo que a gente não vê, mas a gente sente e percebe. Também está associado a frescor, né? A tudo que tem a ver com o vento. Está associado à respiração, né? O nosso corpo ele se move, né, em ritmos que tem a ver com o elemento ar. Então é muito rico, né, esse universo do elemento ar. Nós vamos trabalhar aqui o elemento ar no corpo usando o véu, né? Um véu ou uma echarpe, um lenço, né? No meu caso, eu vou usar o véu, que é um véu usado em dança do ventre, dança cigana. Mas se vocês não tiverem um véu grande, não tem problema, peguem uma echarpe, um lenço. O importante é que ele seja grande, né? Não precisa ser tão grande quanto esse, mas que ele não seja muito fininho, assim, só uma tirinha, não. Que ele seja ou um retangular, né, ou um quadrado, ok? Então, se vocês precisarem dar uma pausa nesse vídeo para ir lá buscar uma echarpe, deem a pausa e depois voltem. Vamos sentir no nosso corpo agora, eu vou colocar uma música e a gente vai sentir o que é que a gente pode fazer com esse lenço, com esse véu. Pensando e visualizando a nossa relação com o elemento ar, como se o véu, né, ou o lenço, fosse uma extensão do nosso corpo. Uma extensão que nos permita dançar com o elemento ar, né? O elemento ar é o nosso parceiro de dança, ok? Então eu vou colocar uma música, a gente vai levantar, vamos fazer uma movimentação e vamos sentir o elemento ar e vamos sentir no nosso corpo como que a gente sente que a gente pode dançar com esse lenço. Deixa o corpo guiar o movimento. Se vierem imagens do que fazer, vocês usem essas imagens também, se elas vierem na mente. Mas o importante é vocês deixarem que isso venha espontaneamente, né?
tenho aqui algumas dicas práticas de como explorar melhor a movimentação com o véu. Vocês fizeram uma primeira movimentação livre, seguindo o ritmo da música e se relacionando com o próprio objeto, né? E as possibilidades que ele traz. E agora eu vou mostrar aqui alguns aspectos de coisas que eu explorei ao longo da minha dança aqui. Então, a primeira coisa que é legal é segurar o véu, que é uma coisa muito suave, muito delicada. Segurem com um clips, tá? Então, o dedão ele vem aqui embaixo e aí você vai fazer um clips aqui, tá? Você tem o dedão tá aqui embaixo, dedo médio e indicador. E aí você segura ele. Por quê? Segurando ele com um clips, o movimento que você faz com os braços, ele é muito mais suave e a mão leva essa suavidade do que se você segurar o lenço com a mão assim, com o punho fechado, né? Punho fechado, você vai ter um movimento mais intenso. Então, se a sua intenção é fazer uma ventania, por exemplo, você pode usar o punho fechado. Agora, se a ideia é trabalhar com a leveza, então é melhor o clips, porque aí o movimento vai ser muito mais leve e vai usar esse aspecto, né? Então essa é uma primeira coisa, como segurar o lenço. Tudo depende de que objetivo você tem com a atividade que você está fazendo, né? Que ponto da sua história você está. E aí tem várias coisas, né? A gente pode explorar. Então, a ondulação, né? A gente ondula o nosso braço, as nossas mãos e o véu responde, né? Ele é uma extensão da nossa ondulação. Essa ondulação ela pode ser pequenininha, né? Um ventinho bem pequenininho. Daí ele pode ficar grande, intenso, né? A gente pode pôr o véu aqui atrás e correr com ele pelo espaço. Isso representa o vento ventando, um avião voando, um pássaro voando, aquilo que a imaginação trouxer, né? A gente pode fazer chacoalhar aqui como se a gente estivesse abrindo uma toalha de piquenique, né? É um outro efeito. Imagina várias crianças aqui embaixo, né? Se vocês quiserem também, vocês podem segurar, né, o lenço, se for um lenço grande, com as crianças junto. E aí todo mundo chacoalha, cada um segurando numa ponta. Também é muito legal, né? Tem possibilidades infinitas de uso, né? Eu tô partilhando aqui com vocês só algumas. Segurar, se o lenço de vocês for grande, segura uma mão aqui embaixo na cintura com o lenço e a outra aqui em cima. É uma outra maneira de fazer uma revoada, né? Essa ondulação do braço também, ó. Ondula para baixo e para cima, para baixo e para cima. Já deu um outro movimento, né? Isso para falar de apenas alguns deles. Estou partilhando aqui com vocês alguns elementos e alguns exemplos para vocês explorarem esse material. Aí eu recomendo muito o organza, tá? Eu tô aqui com duas cores de organza. Ou o tule também. O tule tem uma diferença que é pro tule ficar com cor, precisa ter muito tule junto, tá? Porque senão ele fica muito apagadinho. O organza não, o organza ele já funciona bem mesmo só um pedaço assim. Aí, se vocês forem cortar os tecidos para usar com as crianças, não cortem um tecido muito grande, porque dependendo do tamanho das crianças, o tecido pode ficar muito grande para elas manipularem. Então eu tenho cortado uma coisa assim, tipo uns, o que tem aqui, uns 50 centímetros por 40, ou 60 por 40 mais ou menos, tá? Que é o que tem aqui. Então, pra gente ele é um pouco pequeno,
né? Então, se a gente for manipular para uma pessoa adulta, dá para manipular, né? Não tem problema, fica legal também, mas não é tão exuberante, né? Mas para uma criança menor, ele é um tamanho bacana porque a criança não vai se enrolar no tecido, né? Não vai se perder, tropeçar no tecido enquanto estiver manipulando, né? Vocês podem então escolher um tamanho que seja adequado para a idade das crianças. Eu normalmente crio esse padrão aqui e acabo usando para as mais variadas idades e sempre tem funcionado, tá? Um outro objeto que eu uso bastante para trabalhar o elemento ar é a bexiga. Eu levo bexigas de diversas cores e a gente enche juntos, né? E aí isso funciona muito bem também para trabalhar com o elemento ar. Então eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês de coisas que a gente pode fazer, né, com o corpo usando esses objetos. Assim, sobre a bexiga também, se vocês forem estar sozinhos, né, ou sozinhas com um grupo muito grande de crianças, vale a pena pensar se é o caso de não encher as bexigas antes, se as crianças forem muito pequenas, porque se elas forem muito pequenas e não conseguirem encher, significa que vocês vão ter que sozinhos encherem todas as bexigas, né? Muito rápido. Então, de repente, vale a pena já deixar elas prontas. Uma dica. Bom, a bexiga, ela é muito simples, né? Da gente usar. Todo mundo já brincou com bexiga na vida. E o interessante da dança, né? Ou da movimentação lúdica com a bexiga é a gente explorar outras partes do corpo para além da mão. Então isso é muito legal, porque a bexiga ela traz um ritmo para o movimento. E esse ritmo que ela traz, ele se reflete no nosso corpo. Então é muito legal ver o que dançar com a bexiga traz para o nosso corpo. Se vocês tiverem bexiga em casa, encham uma bexiga e experimentem. Né? Então você vai estar lá, né? Pode usar a mão tranquilamente, mas também pode usar o braço, né? Pode usar a cabeça, o peito, aonde ela bater, né? E ela naturalmente traz uma leveza para o movimento, né? Então é muito legal explorar a bexiga, é uma coisa que as crianças adoram, por mais que elas sempre tenham bexiga em festinha e tal. Toda vez que eu levo bexiga, elas se divertem muito, porque tem a coisa do lúdico de uma jogar para outra, é muito especial. Então é uma maneira de trabalhar com o elemento ar. Daí então vamos ver algumas ideias para a gente trabalhar com os tecidos. Um primeiro elemento foi o vento, que eu acho que a gente já trabalhou bastante aqui já. Toda essa movimentação teve muito a ver com o vento mais intenso, com o vento mais suave. Mas o que mais que a gente pode fazer? Então tem os bichos, né? Tem passarinho, tem borboleta, qualquer bicho que voe, na verdade, pode ser joaninha. Tem uma infinidade de possibilidades, libélula, né? E aí, o que a gente pode fazer? Dependendo da quantidade de material que vocês tiverem ou que as crianças tiverem em casa, caso vocês estejam fazendo online, dá para usar não só um lenço, mas 2. Então as crianças podem usar primeiro um só, né? E pensar que elas são, por exemplo, colocar aqui atrás, né? E voar com ele, né? Como se elas fossem um passarinho. Mas elas também